rapidinho, vou pedir licença para vocês dois, Vandique e também para o Fábio, porque o Haddad está neste momento falando, ele que participa de uma reunião inaugural, uma iniciativa que é do mercado financeiro. Vamos ouvir agora, então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tem um compliance, que tem uma visão, né, de diálogo e relacionamento com o poder público de alto nível, vai conseguir se adequar. Então, estamos revertendo várias decisões que foram tomadas também no campo macroeconômico, que, na minha opinião, foram desastrosas para a economia brasileira, sobretudo as do ano passado. Então, nós tivemos uma coragem de tomar uma série de medidas, delicadas, inclusive, mas que, na minha opinião, soubemos conduzir de forma a minorar o impacto social, como foi o caso da reoneração de combustível fóssil, como foi o caso do enfrentamento do debate sobre o CARF, e em que a gente também sentou com o setor privado, com a Ordem dos Advogados do Brasil, para chegar a bom termo de republicanizar a Receita Federal. Eu estou dando aqui uma série de exemplos de assuntos que estavam fora da nossa agenda e que não só foram recolocados na agenda, como foram aprovados pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, né, ou já estão sancionados pela Presidência da República, e que começam a gerar um novo horizonte para a economia brasileira, que tem uma oportunidade, uma nova oportunidade de deslanchar se nós soubermos fazer aquilo que precisa ser feito para que os investidores nacionais e estrangeiros, a população, os consumidores, os entes públicos, consigam enxergar uma perspectiva de desenvolvimento para o país, sem o que não adianta ter ilusões a respeito de melhoria do bem-estar, de melhoria dos resultados fiscais, do crescimento do PIB. Não tenhamos ilusões. Se a gente não endereçar essas reformas e fazer o país crescer, as tensões logo mais vão se acirrar novamente. E tudo que nós precisamos agora é nos afastar desse ambiente de acirramento de tensões e voltar a promover o desenvolvimento em harmonia entre os poderes, entre as agências, para a gente conseguir vislumbrar um horizonte para o país. Eu, portanto, sou um otimista, sempre fui cobrado. Não é possível fazer política sem ser otimista, né? Eu sou um otimista, eu acreditei desde o começo do governo que nós poderíamos criar um ambiente de maior concórdia junto aos outros poderes, judiciário e legislativo, poderíamos constituir uma base sólida de sustentação deste projeto e poderíamos, sim, aprovar os projetos que vão garantir esse resultado. Então, aquilo que parecia impensável 6 meses atrás, hoje se tornou não apenas uma realidade. Eu me lembro assim, o Congresso dizia, não, vamos colocar que o governo federal, o governo tem que entregar o marco fiscal até agosto, que imaginavam que antes de agosto seria impossível entregar o novo marco fiscal. Nós mandamos em abril, e ele vai ser aprovado em agosto, não vai ser enviado em agosto. Conversava com as agências de risco, né? Fazem aqueles ratings famosos, e eu dizia, o marco fiscal brasileiro podia ser um pouquinho melhor, né, do que o Congresso aprovou. Eu falei, olha, tudo pode ser um pouquinho melhor, né? Inclusive a sua agência também pode ser um pouquinho melhor. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, tem algum marco fiscal melhor do que o brasileiro nesse momento? Porque nós estamos falando de gente, nós estamos falando de uma série de pessoas que têm opiniões diferentes. E eu pergunto, qual é o país que tem um marco fiscal melhor do que o do Brasil hoje? Agora, nós aqui estamos dispostos a receber uma sugestão amanhã, ou um exemplo de outro país, uma inspiração de um pensador, nós estamos dispostos a ouvir. Mas eu penso que o Congresso brasileiro, o Congresso Nacional, tem dado uma demonstração de maturidade que a gente tem que aplaudir. Nós estamos efetivamente conseguindo construir um ambiente que é o que nós temos de maior valor nesse momento no Brasil. E é um ambiente que precisa ser preservado. É um ambiente de construção do país, de reconstrução do país.
É isso que me dá otimismo. Porque sem isso, se cada poder jogar o seu jogo, se cada agência jogar o seu jogo e não olhar para o vizinho, não temos como ir longe. Não há como. Então, eu vivo falando em harmonia, porque é do que esse país está precisando. Eu falo, nós temos que harmonizar os 3 poderes. Nós temos que harmonizar a política fiscal com a monetária. Nós temos que harmonizar a macroeconomia com a microeconomia. O país está cansado. 2013 a 2022 foram tempos de exasperação. Nós temos que mudar esse tom e fazer essa agenda progredir. Isso não significa uma agenda light, porque é muito difícil fazer o que nós estamos fazendo. É uma agenda carregada, é uma agenda exaustiva, exige milhares de horas de reuniões, centenas de pessoas envolvidas. Agora, não é por isso que nós vamos nos acanhar diante dela. Nós temos que entregar isso. Eu digo isso porque eu sou muito animado com a agenda da Secretaria de Reformas Econômicas. Muito animado. Às vezes as pessoas, nem a imprensa dá a devida atenção para aquilo. Falar uma volta no parafuso, é um acerto ali. Essas questões. Economia tem muito de Fórmula 1, você tem que acertar o carro. Sabe? Você tem que ouvir o motor, você tem que... Porque senão você não vai chegar na frente. Você pode até chegar, mas você vai chegar atrás. E nessa concorrência mundial que nós estamos vivendo, não adianta andar para frente. Nós temos que andar mais rápido do que os outros. E essa agenda microeconômica, Alessandro, ela tem essa faculdade de permitir que o nosso carro ande mais rápido do que os dos nossos pares, né? Então, ela é essencial vir para a mesa e ficar na mesa, sendo discutida. E ela não pode parar. O Marcos mandou lá, eu cobro dele cada mês eu falo, cadê a minha planilha? Para eu acompanhar cada uma das medidas que foram anunciadas. Essa está na comissão tal, essa aqui entrou numa medida provisória, o relator resolveu acolher, já mandou para a Câmara. Essa aqui está com problema, mas quem é o relator? Vamos ligar para ele. Porque também não anda. Não adianta você só mandar para o Congresso Nacional. Não adianta você achar que não vai acontecer. Pega esse marco de garantias, está lá. De repente alguém se enche dele e arquiva. De repente alguém não gosta dele e o deforma. De repente ele fica irreconhecível e você não liga mais para ele. Tem que cuidar. Tem que cuidar, tem que alguém cuidar. E se não for o secretário, tem que ser o ministro, cuidar. Então eu falo com os relatores. Eu falei com o Jader. Senador, amigo querido, cuida desse projeto de seguro, ouve a seguradora, ouve a secretaria, mas vamos modernizar o setor. O marco de garantias está com problema. Em quais artigos? É o problema de penhorar o bem de família? Tira, mas faz o resto andar. Criaram uma agência lá que ninguém entendeu. Tira, mas faz o resto andar. Uma lei com inúmeros artigos, tira o que está incomodando, mas faz andar. Você não vai ter consenso de tudo. Então fica com os 80%, 90%, os 10% você cuida depois. Agora, não tem cabimento, por causa de 2 artigos na lei, você sentar em cima de um projeto, mandar arquivar, não dá mais bola para ele. Agora, o setor privado precisa entrar nisso. E entrar não com as particularidades assim, da minha empresa, do meu negócio, da minha família, do setor. Organizar os setores. Sabe? Esse é o melhor lobby que pode ser feito. É você organizar um setor. Não é pensar no seu negócio, é pensar no seu setor. Porque se você estabelecer regras de concorrência honestas, lícitas, justas, que vença o melhor na disputa. O Brasil vai ganhar com aumento de produtividade, vai ter um setor mais robusto, vai servir melhor ao país. Então, a gente tem que entrar no Congresso Nacional, não é ficar longe do Congresso Nacional ou entrar para defender uma causa pessoal. Nem uma coisa nem outra interessa. O que interessa é organizar o público e o privado de maneira tal que dê segurança de que nós estamos provando o melhor regulamento, a melhor legislação. E aí nós vamos poder contar com um ambiente
em que efetivamente os mais Tá aí, né? criativos... Estamos aí acompanhando as falas do ministro Fernando Haddad nesta reunião, trazendo aí, né, a visão dele sobre pontos do que já foi feito em relação às políticas econômicas. Eu quero voltar com o Vandic e também com o Fábio Fares para ouvir a opinião deles em relação a este discurso aí de Fernando Haddad. A gente estava falando agora há pouco, né, expectativa versus realidade. Vou manter aí o mesmo tema. Vandic, Haddad está sendo realista, otimista demais ao dizer que o marco fiscal também aí do Brasil, né, é o melhor que existe hoje no mundo. Qual que é a sua visão, expectativa versus realidades das falas aí de Haddad? Paula, é espantosa a ignorância sobre a economia do ministro. A fala é equivocada, sem grande sentido técnico objetivo. É difícil seguir a lógica do ministro e falas assim bombásticas, como o Brasil tem o melhor arcabouço fiscal do mundo. O Brasil não tem um arcabouço fiscal. O Brasil jogou na lata do lixo o teto de gastos. Tem uma proposta de arcabouço fiscal que precisa ser aprovada, que não foi aprovado. O governo com o pé atolado no acelerador fiscal, gastando aos tubos, aos rodos. Taxa de juros lá em cima, porque se não fosse a taxa de juros, a inflação tinha explodido, muito a contento do governo, né? Nominalmente depreciaria a dívida pública. Quer dizer, eu não entendo a posição do governo. O governo está vendendo o seu peixe, é isso que o ministro está fazendo. Agora, do ponto de vista de economia, uma ignorância total da fala do ministro, sem condições de comparar numericamente. Quando a gente faz uma afirmação dessa, a gente precisa comparar com quem, né? Numericamente, o que aconteceu? E uma fala muito desastrosa, que é a relação do Brasil ter que andar na frente dos outros, estar melhor que os outros, aquela conversa fiada. Faz mais de 40 anos que o Brasil não tem crescimento econômico superior a 1,5%. Alguém vai falar, mas cresceu 3%, cresceu... Não. Se a gente pegar os últimos 40 anos e anualizar a taxa média de crescimento, é um pouco abaixo de 1,5%, enquanto o mundo emergente cresceu cerca de 6% e o mundo total falando, né, cresceu em torno de 3%. Quer dizer, o Brasil há 40 anos cresce menos do que a média mundial, inclusive de países industrializados, primeiro mundo, e da média de países emergentes, inclusive tirando a China. Quer dizer, a fala é muito complicada para a gente poder entender o que vai ser feito para aumentar a produtividade e a competitividade do Brasil. Nada disso foi endereçado na fala. Quero ouvir sua opinião também, Fábio Fares, por favor. Cara, eu concordo 200% com o Vandic. Eu oro para Deus ter piedade do Brasil nos próximos anos. E eu falo só o seguinte, a pessoa fala um monte, aí arrota um monte de coisa, olha o México e compara com o Brasil. O México, que tem o mesmo estilo de governo, e compara com o Brasil. Eu tenho pena, porque eu vejo um monte de pessoa que se ilude nesse discurso e são elas que pagam a conta lá na frente. O que eles não entendem é isso. O rico passa batido, CDI alto, o rico adora, não tem problema nenhum com CDI alto. Quem se ferra é o pobre. E a gente vai ficar nesse filme de novo. Toda vez que eu vejo essa turma falando, parece que eu entrei na DeLorean do Marty McFly lá de Volta para o Futuro e voltei para 2003. Porque é sempre a mesma ladainha, é sempre o blá, 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 o que é muito triste. Mas a democracia eu vou respeitar e eu não quero ter encheção de saco de ninguém. Então, assim, que Deus tenha piedade do Brasil e que esses 4 anos passem voando, porque vai ser difícil e essa conta vai ser muito alta.